Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Amém? Eu quero que os irmãos segurem na mão aí um do outro. Vamos fazer uma oração, irmãos, para Deus nos encher da sua graça, da sua unção, do seu poder, nos encher da sua virtude. Fica apenas uma pessoa lá na porta, amém? Atento, mas de olho aqui para o altar de Deus. Glória a Deus. Levante assim a mão. Quero que a igreja feche os olhos. Oraremos ao Senhor para Deus nos encher, irmãos. É o culto da palavra com a busca do Espírito Santo. Todos nós precisamos da presença de Deus em nós. Os dias, eles são trabalhosos, os dias são difíceis e nós precisamos da unção de Deus. Então todo mundo de olho fechado, crianças, senhores e senhora, vamos buscar a Deus. Todo mundo dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Poderoso, nós estamos diante do Teu altar, Senhor. Ó Pai, nós se colocamos diante da Tua presença, Pai. Se colocamos, meu Deus, diante de Ti, Senhor, para buscar a Tua face em oração, Pai. Para buscar a Tua presença, Senhor, porque nós, ó Pai, precisamos, ó Deus. Nós somos, ó Pai, homens e mulheres que temos necessidade, ó Pai, da unção do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Temos a necessidade, Senhor, da unção do Senhor sobre nós, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, fiel e verdadeiro é o Senhor, ó Pai. E aqui nós clamamos agora, Senhor, invocamos a Tua face, Pai, invocamos o Teu poder, Senhor. Ó Deus, ó Pai, vem com as Tuas mãos, ó Pai. A Tua igreja clama ao Senhor aqui agora, Pai. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus. Venha perdoar os nossos pecados, Pai. Venha perdoar as nossas falhas, nossas culpas, os nossos erros, Pai. As nossas ofensas, Senhor. Ó Deus, vem com as Tuas mãos, Pai, e vai tocando em nossos corações, Senhor. Ó Deus, Pai, que o Senhor possa derramar em nós o aquebrantado Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações, Pai, ele seja, Senhor, aquebrantado, meu Deus. Vem com as Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, renova a Tua igreja, Senhor. Renova o Teu povo, Pai. Renova o Teu servo, Senhor. Renova a Tua igreja, Pai. Renova os Teus filhos, Senhor. Renova, Pai, renova, renova. Renova o Teu povo, Senhor. Renova a Tua igreja, Pai. Enche do Teu poder, Senhor. Enche da unção, da glória, do avivamento, Pai. Ó Deus, da presença real do Senhor em nossa vida, Pai. Nós somos necessitados, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, tão somente do Senhor, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, tão somente da Tua unção, Pai. Precisamos do renovar. Levanta a vida deste homem, Senhor. Levanta a vida desta mulher, Pai. Levanta a vida deste jovem, desta criança, deste rapaz, deste Senhor, desta senhora que ora, Pai, e pede o socorro do Senhor, ó Pai. Pede a fortaleza, Senhor. Ó Deus, eu preciso, Pai, ser fortalecido pelas Tuas mãos. Olha aí a Tua igreja, Pai. Ela precisa, Senhor, ser fortalecida pelo Senhor, ó Pai. Fortalece a Tua noiva, Senhor. Fortalece o Teu povo, Pai. Derramando autoridade, derramando unção, derramando poder, Senhor. Derramando avivamento, Pai. Derramando brasa do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que esses corações, Pai, sejam incendiados pela Tua glória. Que esses corações, Pai, sejam incendiados pela Tua unção, Senhor. Alabasta cai derrame sai. Alá inderebe andalabasta cá. Alá inderebe sai da manda labastei. Alá que andava sai da macalai. Ereme andai a sui demanda
Manda labastei, Eremia castecai. Vai revestindo a tua igreja, Senhor. Vai revestindo o teu povo, Pai. Vai revestindo, Senhor, a tua igreja, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Vai revestindo a tua igreja, Pai, com a tua unção, com a tua glória, Senhor, com a unção do Senhor, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, Senhor, Deus santo, Deus fiel, Pai. Vem com as tuas mãos, Senhor, toca sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia. Quem me ouve bem, diga amém. Abra aí a tua Bíblia no Salmo 12, o versículo de número 6. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um culto, que é o culto de ensino, o culto da palavra. E é um culto que nós devemos amar, porque é um culto que nos ensina, é um culto que nos orienta, e é um culto que muitas das vezes é um culto que nós menos queremos vir, né, irmãos? Mas é um culto que tem que ser prioridade na vida do servo de Deus, porque é um culto que nos ensina. Amém? Eu sei que o culto de sexta-feira é importante, nós recebemos vitória, mas o ensino, a direção de Deus para nós. Então a gente vai falar das 4 dimensões da palavra de Deus, que está no Salmo 12, versículo 6. Leiamos. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. E tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Vamos ler novamente o versículo 6, toda a igreja comigo. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Levanta-se a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Querido, toma o teu assento, deixa o Senhor falar aí ao teu coração. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, olhando para este texto aqui do Salmo 12, versículo 6, o salmista ele diz que as palavras do Senhor, não é a palavra, é as palavras. As palavras do Senhor, elas são palavras puras. As palavras do Senhor, elas são comparadas com uma prata que é refinada em forno de barro. Quando se pegava a prata, irmãos, para que a prata fosse purificada, colocava ela em forno de barro, para que pudesse tirar daquela prata toda a impureza. E o salmista está comparando aqui que as palavras do Senhor são palavras puras, como a prata que é refinada em forno de barro, e é purificada 7 vezes. Quando o ourives pegava a prata e ele levava ao forno de barro, ele tinha que fazer aquele processo durante o período de 7 vezes, para que toda aquela impureza que tivesse naquela prata pudesse ser extinta. E o salmista está comparando aqui, dizendo que as palavras do Senhor, elas são palavras puras. O que nós entendemos com isso? Que as palavras do Senhor, elas não são misturadas. As palavras do Senhor, elas não têm contaminação. As palavras do Senhor, elas são puras, elas são de instrução. A palavra de Deus, ela não traz confusão. A palavra de Deus, irmãos, ela não deixa o homem confuso. A palavra de Deus, ela traz direção para a vida do homem e para a vida da mulher. E quando nós falamos, irmãos, das 4 dimensões da palavra de Deus,
Eu preciso aqui trazer uma pequena introdução para você entender que por mais que nós tentemos, jamais poderemos descobrir todas as múltiplas dimensões da Bíblia Sagrada. Ou seja, podemos ser edificados sempre em que estudamos alguma dessas maravilhosas dimensões. Todas as vezes, irmãos, que nós lemos a palavra, nós temos um entendimento profundo e verdadeiro daquilo que a palavra de Deus quer falar aos nossos corações. E quando nós falamos, irmãos, aqui dessa dimensão da palavra de Deus, eu quero destacar aqui 4 dimensões. A primeira dimensão está no Salmo 12, versículo de número 6, onde nós lemos, aonde o salmista diz que as palavras do Senhor são palavras puras. Então a primeira dimensão da palavra é a dimensão da pureza. A dimensão da pureza. A palavra de Deus é uma palavra pura. Ou seja, a palavra de Deus ela é pura porque Deus ele é puro, irmãos. Por que que a palavra de Deus é pura? Porque o próprio Deus ele é puro. E nós temos, irmãos, essa afirmação no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13. Abra aí a tua Bíblia comigo. Eu quero que você leia comigo Abacuque, capítulo 1 e o versículo de número 13, que a gente vai falar desta dimensão, irmão, a dimensão da pureza. Então, Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Porque, pois olhas para os que procedem alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E aqui, irmão, nós temos a citação aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, Abacuque dizendo que Deus ele é tão puro, ele é puro de olhos. O nosso Deus, irmãos, ele é tão puro que ele não pode contemplar o mal. Então, além das palavras do Senhor ser palavras puras, o nosso Deus também é um Deus puro. Em Deus não há contaminação, em Deus não há sujeira, em Deus não há contaminação alguma, porque o nosso Deus é um Deus puro. Irmãos, agora as palavras de Deus, ela é pura e ela purifica aqueles que lê. Todos que lê a palavra, eles são purificados pela palavra. Olhe para mim, Jesus, em João capítulo 15, Jesus disse ao seu discípulo: olha, vocês estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que os discípulos estavam fazendo ao acompanhar Jesus, ao estar presente no ministério de Jesus? Eles estavam ouvindo a palavra, e ao ouvir a palavra eles estavam sendo limpos, eles estavam sendo purificados pela palavra. Assim também, irmãos, acontece comigo e com você. Quando nós lemos a palavra nos purifica. É o que está no Salmo 119, versículo de número 11. Abre aí a tua Bíblia, Salmo 119, e o versículo de número 11, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, ó. Olha só que o texto diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual foi a decisão que Davi tomou na sua vida? Guardar a palavra de Deus. E esse guardar aqui, irmãos, tem a ver com a prática da palavra. Quando ele diz guardei a palavra no meu coração,
Ele está dizendo: recebi a palavra de Deus no meu coração e passei a praticar. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Então Davi estava guardando a palavra no coração, guardando a palavra de Deus na sua vida, para que a palavra de Deus viesse lhe proteger do pecado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, irmãos, já que as palavras do Senhor, elas são palavras puras, Deus, Ele quer que nós tenhamos vidas também puras. E como é que eu tenho uma vida pura? Baseando-me na palavra de Deus. Como é que eu vou ter uma vida pura? Uma vida sem contaminação. Por exemplo, quando eu evito fofoca, eu estou procurando ter uma vida pura, porque a palavra de Deus diz que é errado a gente falar mal de alguém, é errado falar mal do irmão, é errado falar mal do semelhante. Então, quando eu evito essas coisas, eu estou vivendo uma vida pura. Quem está comigo, levante as mãos. E eu não posso manter uma vida pura baseado naquilo que eu penso. Eu tenho que ter uma vida pura baseado nas palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor, elas são palavras puras, refinadas em forno de barro, purificadas 7 vezes. Agora, irmãos, olha aqui, a segunda dimensão da palavra de Deus é a dimensão da verdade. Diga, dimensão da verdade. A primeira dimensão foi a dimensão da pureza, agora a segunda é a dimensão da verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Em João 17, versículo 17, Jesus diz assim: Jesus está orando ao Pai, orando pelos seus discípulos, e está pedindo ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você já viu, irmão, pessoas que eles andam de igreja em igreja procurando a igreja verdadeira? Irmãos, a igreja verdadeira é aquela que é santificado na verdade, aquela que ama a verdade de Deus, aquela que ama a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é a verdade. Irmãos, por que a palavra de Deus é a verdade? Porque o próprio Deus é a verdade. Ele é a verdade, irmão, que liberta o homem e liberta a mulher. Vamos ler comigo o Salmo 108, versículo de número 4. Abre aí a tua Bíblia. Salmo 108, versículo de número 4. Diz assim: porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Então, se a verdade ultrapassa as altas nuvens, quem está acima das altas nuvens? Quem é? Deus. Então Deus é a própria verdade, irmãos. Então, a segunda dimensão da palavra é a dimensão da verdade. Agora, Jesus, ele disse em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três declarações que Jesus faz, irmão, são as 3 verdades absolutas que Jesus, ele comprovou que ele é. Olhe para mim. Ele disse que ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga, são 3 verdades absolutas. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ele afirmou dizendo: eu sou a verdade. Irmão, tem gente procurando a verdade por aí, que não é a verdade de Deus, é a verdade do homem. O homem tem a sua verdade, o homem tem a sua opinião, o homem tem a sua maneira de pensar, mas a verdade de Deus está acima da verdade do homem. Quem está comigo, levante as mãos e dê glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de
Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é chamado na Bíblia de Espírito da verdade. Por quê? Porque ele testifica da verdade. Jesus olhou para o discípulo e disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele fará vocês lembrar toda a palavra que eu vos tenho falado. Ele vai guiar vocês na verdade. Ele não vai guiar vocês na mentira, ele vai guiar na verdade. Porque o Espírito, irmão Santo, ele é o Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17. Abre aí a tua Bíblia. Vamos ler aqui essa verdade. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra, diga glória a Deus. Irmão João, João 14, 17. Diz assim a palavra. Vai dando glória a Deus. João 14, 17 diz assim, irmãos, ó: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, ele deixou bem claro que esse Espírito da verdade aqui, ó, o mundo ele não conhece, o mundo não sabe quem é ele, o mundo não tem relacionamento com ele, mas nós que somos a igreja do Senhor, nós conhecemos. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Quem pode dar glória a Deus? Ele é o Espírito da verdade, irmãos. Agora, olhem para mim por gentileza, irmão. Então, se o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele guia a igreja em quê? Ele guia a igreja na sua verdade, irmão. Irmãos, eu não sei se você conhece, mas eu já conheci por onde eu passei. Pessoas que se dizem ser cristão, pessoas que aceitaram Jesus, que dizem que amam a verdade, mas quando a verdade é pregada, esses abençoados levantam e vão embora. Então isso não é sinal que ama a verdade, porque quem ama a verdade, irmão, suporta a verdade. Quem ama a verdade quer ir para a igreja, quer ouvir uma palavra que tem base na Bíblia, base na verdade de Deus. Então, se eu amo a verdade, eu sou guiado pelo Espírito Santo da verdade, eu não posso ficar com raiva quando eu ouço a verdade. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque eu já vi pessoas que dizem: não, mas a palavra é dura. Mas é verdade, irmão. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, irmãos, ela guia nossas vidas. Olhe para mim agora, por gentileza. Irmãos, a terceira dimensão da palavra é a dimensão da eternidade. A palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Diga, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, irmãos, ela não passa. Olhe para mim. Por quê? Por que que a palavra de Deus é eterna? Porque Deus, ele é eterno. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Abra a tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Vamos ler. 33, 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti esteja os braços eternos, e ele lance os inimigos diante de ti, e diga: destrói. Então essa referência aqui está falando de um Deus que é um Deus eterno, irmão. Então, além das palavras do Senhor ser palavras eternas, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Olhe para mim agora, olhe para cá. Jesus, irmãos, ele declarou em suas palavras, ele disse, ó: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Irmãos, então nós compreendemos aqui, ó,
que tudo passa. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Quem está comigo, levante a mão. E quando o texto diz que a palavra não passa, é que tudo que está escrito de profecias está se cumprindo e vai se cumprir, irmãos. O homem querendo ou não, o homem aceitando ou não, a palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. Olhe para mim agora, irmãos. Está escrito que a palavra de Deus permanece para sempre nos céus. Salmo 119, versículo 89, marca na tua Bíblia. Salmo 119, versículo 89. Irmãos, a quarta dimensão da palavra é a dimensão do alimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Todos nós, olhe para mim, precisamos se alimentar, sim ou não? Porque se nós não se alimentarmos de uma comida material, uma comida física, nós enfraquecemos, nós adoecemos e é capaz até da gente morrer. Por isso que nós precisamos nos alimentar. E a mesma coisa acontece com a dimensão do alimento. Irmão, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Eu, como cristão, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pão. Diga, a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus alimenta a vida do homem. Irmãos, a palavra de Deus nos declara que Jesus mesmo lhe disse, em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é um alimento para nós. Mateus capítulo 4, versículo 4. Abre aí a tua Bíblia. Mateus 4, versículo 4. Diz assim, Mateus 4, 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou essa palavra para quem? Para Satanás. Falou para o inimigo, falou para o tentador, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento. Diga alimento. Diga comigo, alimento. E nós precisamos, irmãos, entender: se nós estamos vindo para a igreja, nós estamos vindo para a igreja fazer o quê? Nos alimentar da palavra de Deus. Nos alimentar da palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é o alimento. Olhe para mim agora, irmãos, a palavra de Deus também é leite racional para a nossa vida espiritual. 1 Pedro capítulo 2. Pedro vai dizer, irmãos, que o recém-nascido, ele tem que beber o leite racional, para que ele possa ter uma sustância. Olhe para mim, irmão, se você pegar um recém-nascido, e você der feijão com tutano para ele, o que é que acontece com ele? Ele morre. Então, irmãos, nós, o novo convertido, quando chega na igreja, ele tem primeiro que beber o que? O leite racional. Ele vai bebendo leite, ele vai comendo aquela palavra leve, vai passando pelos ensinamentos, vai passando pelo discipulado, mas vai passando os anos, irmão, aquela criança recém-nascida, ela vai crescendo, é ou não é? Ela vai adquirindo força, ela vai virando um rapazinho, vai criando estrutura, né? Ele começa a crescer, começa a criar massa, começa a amadurecer. Então ele vai amadurecendo, ele não pode permanecer bebendo leite, pode? Não, ele vai ter agora que comer uma comida sólida. Por quê?
Porque a partir do momento que ele vai amadurecendo, olhe para mim, igreja, ele vai amadurecendo, o leite não lhe alimenta mais. Então ele tem que colocar o feijão, tem que colocar o arroz, né? Tem que comer uma picanha, diga glória a Deus. Tem que comer uma coisa mais forte. Por quê? Porque agora ele não é mais uma criança, agora ele é um adulto. E na vida cristã é a mesma coisa, irmão. Tem crente que já está velho na igreja e ainda quer beber leite. Diga misericórdia. Ainda quer palavras que agrade a ele, irmão. Tem pessoas, irmão, que já tem anos e anos na igreja. Ele quer que ele chegue na igreja, o pastor levante ele no colo, vem cá. Aí não amadureceu, irmão. Ele quer que o pastor carregue ele. Lindo, que gracinha. Mas dá para tratar a vida toda assim, irmão? Não. Vai ter momento que ele está crescendo, é ou não é? Está crescendo, está criando estrutura, aqui, força. E agora ele não pode mais ficar só bebendo leite, porque se ele beber leite, ele vai ficar um adulto fraco, é ou não é? Sim ou não? Então ele tem que comer alimento sólido, diga sólido. Palavra mais dura, palavra que sustenta ele, né? Como ele está recebendo um alimento sólido, quando o pastor olhar para ele assim, cria vergonha, seu cabra, ele não vai ficar com raiva mais, porque ele está vivendo alguém, ele está crescendo espiritualmente, ele está adquirindo maturidade, é ou não é? É, que ele está amadurecendo a cada dia, irmão. Obrigado. E nós devemos nos amadurecer, irmão, crescer espiritualmente. Olha que Paulo vai dizer, quando Paulo fala do amor em 1 Coríntios, lá na declaração do amor, ele vai colocar uma explicação sobre a maturidade, e vai dizer assim: quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, eu tinha argumento de menino. Como é argumento de menino? Menino, para conseguir alguma coisa, ele se esperneia, é ou não é? O menino, irmão, para ele conseguir alguma coisa, por exemplo, o menino pede do papai assim: papai, eu queria R$2. O pai não dá, o que ele faz? Se esperneia, né? E faz aquela baderna toda, porque ele é menino. Ele é menino, irmão. Mas olha o que Paulo vai dizer: mas quando eu cheguei à fase adulta, eu abri mão das coisas de menino. E não, irmão, na vida espiritual é a mesma coisa. A gente aceitou Jesus, neném, recém-nascido espiritual, bebendo leite. Aí o pastor deu aquela palavra mais mansa para mim, me cuidou, me discipulou. Mas eu estou caminhando, estou ou não estou? Estou caminhando, estou andando, estou crescendo, estou amadurecendo, estou adquirindo estrutura. E agora, como agora eu não sou mais menino, eu tenho que deixar as coisas de menino, porque agora eu sou adulto. Eu não posso ser um crente mais pirraceiro, fazendo coisa de menino, não é? Eu não posso ser um crente, irmão, que qualquer coisa que o pastor fala, eu me zango, eu vou sair dessa igreja. É crente que é menino ainda, é pirraceiro. Qualquer coisa ele quer ficar fazendo isso, que ele não cresceu, ele não amadureceu. Amém? Ele adquiriu estrutura, mas a mente e o pensamento continua de menino. Diga misericórdia. E nós precisamos amadurecer. Você sabia que tem marido menino? Tem, irmão. Se a mulher responder para ele mais duro, ele chora. Um corpão, irmão, um homão. A mulher diz que não me ama. Digo, crie vergonha, cabra. Diga misericórdia. Tem mulher também menina. Tem, não tem, irmão? Tem. Se o marido disser não para ela, ela assina até o divórcio. Diga misericórdia. Porque não amadureceu, irmão. E nós precisamos amadurecer. Levante a tua mão, diga: precisamos amadurecer. Olhe para mim agora.
Irmãos, a alma que se alimenta da palavra de Deus estará nutrida. Diga nutrida. Irmãos, o crente que ele não se alimenta da palavra, ele não estuda a palavra, ele não lê a palavra, ele é um crente desnutrido. Ele não é um crente nutrido na palavra. Um crente que não lê a palavra, ele é um crente que não tem força. É um crente que se embaraça com todo tipo de vento de doutrina que aparece aí. É ou não é? É, irmão. Irmão, você abriu uma igreja do lado aqui, ó, dizendo aqui tem prosperidade para cima e para baixo. A maioria vai deixar o pastor sozinho aqui e corre para lá, porque não tem maturidade, irmão. Não tem firmeza, não se alimenta da palavra. Irmão, se eu tenho, olhe para mim, se eu me alimento da palavra, eu não preciso estar correndo atrás de revelação. Quem está comigo, levante a mão. Porque na hora que Deus quiser falar comigo, Deus vai usar o meu líder, ou Deus vai trazer um pastor até na minha congregação, e vai entregar a mensagem de Deus para mim. Então não precisa eu estar correndo, irmão, de um lugar para o outro, atrás de vento de doutrina. Quem recebe a palavra, levante a mão. Irmãos, você tem se alimentado da palavra de Deus? Pelo menos um versículo durante o dia, pelo menos 2 versículos durante o dia. Você que é criança, que já sabe ler, vamos ler a palavra. Você que é adolescente, você que é jovem, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler a verdade de Deus. Olhe para mim, irmãos. Aqui em Boa Vista o povo não é muito questionador não, mas tem estado por aí que você for pregar a palavra, você vai ser questionado. E se você não souber, e se você não tiver conhecimento, você vai ser envergonhado. Eu já passei por lugares que eu pregando no meio da rua, o cabra veio e deu um tapa na minha Bíblia, que ela só não voou porque eu consegui segurar na ponta dela. Mas tem lugares que é assim, irmão, que as pessoas rejeitam a palavra de Deus, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Olhe para mim, irmão. Quem acredita que a palavra de Deus é a bússola para a sua vida? Quem acredita? Olhe para mim. Quando você compra um eletrodoméstico para a tua casa, vamos colocar um exemplo aqui, uma televisão. Você compra um computador, você abre a caixa lá e você começa a montar ela sem consultar o manual que está na caixa, irmão. Tem pessoa que faz isso, mas a forma correta é: abriu a caixa, tirou o eletrodoméstico de dentro. O que eu vou atrás do manual? Para quê? Que o manual vai instruir como é que eu vou fazer para me ligar aquele eletro. Quem está comigo, levante a mão. E muitas vezes, irmão, nós queremos guiar a nossa vida sem consultar o manual. Levanta o teu manual para cima aí. Levanta o manual para cima. Tem gente guiando a vida, irmão, sem consultar o manual. Quer saber a vontade de Deus sem consultar o manual. E a gente tem, para nós ter uma vida direcionada em Deus, eu preciso consultar o manual da minha vida. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus, irmãos? Queridos, não tem como você saber vontade de Deus para a tua vida sem ler Bíblia. Tem gente que quer saber a vontade de Deus através de profeta. Não, eu vou lá na igreja, eu vou sentar lá, vou fechar os meus olhos e vou imaginar Deus tomando o profeta em profecia para falar para mim a vontade dele. Você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Leia a tua Bíblia, irmão. Porque quando você abre a tua Bíblia, você lê a tua Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Deus para você. Quem pode levantar a mão e dar glória ao Senhor? Leia a tua Bíblia, irmãos. Leia a palavra de Deus na tua vida, que você vai ter uma direção que você quer. Irmão, quando eu quero que Deus fale comigo,
eu vou para onde? Leio a minha Bíblia, abro a minha Bíblia, e o Senhor fala ao meu coração. Só quem acredita que a palavra de Deus, ela fala com você. Só quem acredita realmente. Agora, o que vale a pena a gente crer que ela fala se a gente não para ouvir o que ela está falando conosco. Irmão, tem tanta coisa maravilhosa que Deus, Ele quer falar com você. Agora imagina, irmão, imagina Deus querendo falar comigo e eu não paro para ouvir a sua voz. Porque muitas das vezes não é que Deus não queira falar conosco, é que nós estamos tão na correria que nós não queremos parar para ouvir a voz de Deus. Você lembra de Marta? Marta estava querendo fazer as coisas, ela estava preocupada, queria cuidar da casa, fazer lá o feijão, o arroz. Ela não queria sentar para ouvir o mestre. Mas Maria queria saber da casa, dos afazeres. Não, Maria disse: eu vou aproveitar que Jesus está aqui na minha casa, eu vou sentar para ouvir a sua palavra. Quem pode receber isso aqui? Eu vou sentar para ouvir a sua palavra. Quando eu sento, olhe para mim, igreja, quando eu sento para ouvir a palavra, esse ato aqui de sentar, é eu dizendo para Deus: Deus, eu estou parando tudo da minha vida para eu aprender de Ti. Eu estou aqui para o Senhor me ensinar, me instrui, me orienta. Senhor, fala comigo, me mostra o que eu devo fazer. E o Senhor, Ele vai nos ensinar. Essa foi uma das maiores orações de Davi. Davi disse: Deus, me ensina os Teus mandamentos, me ensina a Tua palavra. Irmão, se você não está conseguindo, olhe para mim, andar em obediência, peça para Deus lhe ensinar, peça para Deus lhe instruir, peça para Deus direcionar a tua vida, peça para Deus trazer a instrução para o teu coração. Olha que Tiago nos orienta, olhe para mim, Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, fique sem sabedoria. O que faz? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, irmãos. Irmãos, no início do meu ministério, toda vez que eu chegava na igreja, alguém olhava para mim e dizia assim: olha, Deus está dando um livro de ouro para você. Irmãos, foi várias vezes, muitas vezes. Às vezes eu ia para a igreja e eu pedia a Deus: usa alguém, porque eu quero um emprego, Deus, abre a porta para mim. Aí Deus usava a pessoa e dizia: Deus está dando um livro de ouro para você. Uma vez eu falei para minha mãe, disse: mãe, eu acho que Deus quer fazer de mim uma biblioteca, porque toda vez que eu vou lá, eu recebo um livro de ouro. E eu querendo que Deus abrisse a porta, eu queria emprego, e Deus me dando o livro de ouro. Hoje eu entendo que era Deus me dando instrução, era Deus me dando sabedoria. Levante as tuas mãos, porque quando nós, irmão, desejamos, Deus Ele dá para nós. Quem quer sabedoria de Deus? Irmão, sabedoria não é conhecimento. Conhecimento ele é adquirido. Como é que eu tenho conhecimento? Estudando, fazendo curso teológico, me formando, aí eu vou adquirir conhecimento. Mas a sabedoria, irmão, é a instrução de Deus que dá para nós saber como conduzir a nossa vida. Quem está comigo, levante a mão. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem que abrir mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bata a palma, igreja, bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Então, irmãos, para nós concluir aqui a palavra, olha que a palavra que coloca para nós: procuramos sempre tirar proveito glória a Deus, glória a Jesus. Bata a palma, meu irmão, bem forte para o Senhor aí, glória a Deus, glória a Jesus. O ganho em cima que está muito aberto, o ganho, aqui ó, o ganho em cima está muito aberto, glória a Deus. Para concluir, irmãos, procuramos sempre tirar proveitos dessas 4 dimensões aqui da palavra de Deus, ó. Veremos como a nossa vida alcançará um padrão de excelência. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, irmãos, vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus, porque Deus, Ele quer nos ensinar a cada dia. Então fique em pé, irmão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a tua mão, igreja. Vamos orar ao Senhor. Quem recebe a palavra, levante as mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não mexe mais não, por favor. Santo Deus e eterno, santo e poderoso Pai. Pai querido, nós estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Direciona, Pai, as nossas vidas, Pai, para que nós tenhamos, meu Deus, o amor pela tua palavra, Senhor. O amor, meu Pai, pela palavra do Senhor, ó Deus. Fala os nossos corações, ó Pai, porque a tua palavra é pura, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra, meu Deus, direciona nossas vidas, pelo poder que há no teu nome, Pai. Fortalece a tua noiva, fortalece o teu povo, fortalece os teus filhos, ó Pai. Vai abençoando cada um dos irmãos, que nós sejamos, Pai, ó meu Deus, fortalecidos pelo teu poder, fortalecidos pela tua unção, fortalecidos pela tua glória. Ó Deus, abençoa nossas vidas, fica conosco, em nome de Jesus. Os irmãos da live, Deus abençoe, amém. E a igreja dê uma salva de palmas bem forte, que exalta o nome do Senhor Jesus.